Obrigado pela audiência, amigos ouvintes. Estamos aqui começando mais um Democracia no Ar, de hoje que é o dia 17 de julho de 2017. Olha só que interessante, 17/7 de 2017. Democracia no Ar, pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede com as emissoras Camponesa FM de Crateús, 25 de Maio FM de Madalena, a Classista FM, a web rádio da FETRACE, a Liberdade AM de Boa Viagem, e ao longo de sua programação, a Canudos FM também retransmite esse programa. Também estamos no ar ao vivo e a cores e pedimos a sua participação aqui no Facebook, no endereço do Movimento Democracia Participativa, que é o facebook.com/Democracia Participativa CE. Afinal de contas, Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. É isso mesmo. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias, guiar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje vamos receber a Neném e a Sheila Rodrigues, que são integrantes do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, a QERA, são da coordenação estadual, né, Neném, né, Sheila? E vamos receber também o Alci de Jesus, que é um dos representantes da AFBNB. Também estará conosco o nosso comentarista de segunda-feira, Antônio Biapino, fazendo sua despedida da segunda-feira. Ele vai ser transferido para terça-feira. Correto, Antônio Biapino? Perfeito. Então, o Alci de Jesus vem para falar a respeito da medida provisória 785, que vai praticamente inviabilizar a existência do Banco do Nordeste do Brasil. Ele, como funcionário do Banco do Nordeste, ele vem aqui para falar o que a FBNB está fazendo para tentar reduzir esse grande risco, né, de acabar com o Banco do Nordeste por uma provisória, que é o caminho que está sendo utilizado pelo governo golpista do MT. MT é da lista do Odebrecht, não sei se vocês já ouviram falar. MT, então, é a sigla de Michel Temer, ele mesmo, 65 milhões de reais em propinas. É um negócio absurdo. E ninguém faz nada, né? Ninguém bate panela. Não, é bonito demais. Bonito demais. É inacreditável. Amigos ouvintes, nós estamos aqui no ar, no Facebook, mas também você pode participar enviando sua mensagem para o WhatsApp 98206-3106. Eu vou repetir, 85 é o código de área, o telefone é o 98206-3106. Participe aqui, a democracia é para todas e todos. Vamos começar o nosso programa trazendo uma informação nada agradável. A gente teve aqui no estado do Pará, no acampamento Hugo Chaves, uma situação de conflito no acampamento nesse final de semana. O acampamento Hugo Chaves fica localizado no município de Marabá, na fazenda Santa Teresa. O MST ocupa a área desde 8 de junho de 2014 e são 3 anos de luta e resistência. Atualmente estamos com 300 famílias acampadas e temos também uma escola que atende a 180 alunos, entre crianças, jovens e adultos. Desde a ocupação, as pessoas que estão lá têm vivenciado situações de conflito. Inúmeras vezes, os pistoleiros da fazenda atacam o acampamento com tiros e bombas. Diversas vezes também os barracos e as roças foram queimadas pelos pistoleiros da fazenda. Muitas vezes há ameaças pelos funcionários da fazenda na frente do acampamento. Na semana passada, foi recebida a visita de um dos gerentes da fazenda
e o mesmo ameaçou dizendo que poderia, a qualquer momento, ser surpreendido por tiros dos seguranças da fazenda e que as pessoas que lá estavam deveriam evitar transitar na estrada que leva até a cidade. No final de semana, né, o fato aconteceu agora, tivemos as roças queimadas, perdemos nossa produção de feijão, favo e mandioca. Esse final de semana, novos ataques, desde as 23 horas de ontem, estamos sendo atacados e os pistoleiros da fazenda têm atirado contra o acampamento e hoje, além dos tiros, atearam fogo ao redor do acampamento. Desde a tarde de hoje, esse é um relato de sábado para domingo, ou seja, a tarde de ontem, eles têm nos cercado e agora à noite percebemos uma movimentação de carros e homens passando em frente ao acampamento. Seguimos resistindo. Contamos com a solidariedade de todos. Essa é a última informação que nós recebemos. Quem nos enviou foi a Poli, do acampamento Hugo Chaves, lá em Marabá, no Pará. Então, a situação, de momento, é essa nesse assentamento. Ou seja, nós estamos vivendo realmente um estado de exceção. E esse estado de exceção não é só porque no Congresso Nacional as negociatas transformam derrotas do governo em vitórias. A gente tem também muitos problemas e a gente vai debater esses problemas aqui no início do programa. Gostaríamos de convidar, inclusive, a Nenê e a Sheila a questionar essa situação em relação à medida provisória 785, né? E o FIES seria financiado. Eu vou ler aqui para que a gente possa entender e vou convidar vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, a participar também do programa, né? A Presidência da República publicou no último dia 6 de julho, ou seja, esse mês ainda, há menos de 20 dias, a medida provisória 785, que trata sobre financiamento estudantil. Para surpresa de muitos, o artigo 15J da MP estabelece que entre as fontes de recursos estão os fundos de desenvolvimento FDCO, FDNE e FDA, e os fundos constitucionais de financiamento FNE, FNO e FCO. Esses últimos fundos são o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FNE, o Fundo de Desenvolvimento do Norte, o FNO, e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FCO. Correto? Ok. A justificativa contida na medida é a de que a aplicação dos recursos terá a finalidade de diminuir as desigualdades regionais e prover o mercado com mão de obra qualificada para atendimento da demanda do produtivo da região. Essa é uma das pautas que tem sido tratada pela Associação AFBNB, né, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, em Brasília. A presidenta Rita Jusina e os diretores Valdemir Brito, José Carlos Aragão e Alcide Jesus, que está aqui conosco e está nos concedendo essa entrevista, montaram uma agenda institucional intensa que envolveu o acompanhamento da votação da reforma trabalhista e articulações de deputados contra os ataques aos fundos constitucionais e regionais embutidos na MP 785. Uma das ações da FMNB foi a proposição de uma emenda que suprime do texto original da MP o artigo 15J e outros correlatos, tais como as alterações indicadas nas disposições transitórias relativas à Lei 7827 de 1989, que regulamenta os fundos constitucionais. Para a FBNB, a medida provisória é inconstitucional e o artigo 159 da Constituição Federal assegura que os recursos dos fundos constitucionais, tanto o FNE, FNO e o FCO, são para aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não sendo, portanto, passíveis de utilização para concessão de financiamentos a outras finalidades, como a do Programa de Financiamento Estudantil junto a faculdades e universidades privadas, que é o caso do FIES. Alci, você que está nessa articulação, como foi parar isso no meio de uma medida provisória, como a 785?
Bom dia, Marcos. Márcio, Primeira vez que estou aqui nesse seja espaço. Seja bem-vindo. Primeiro, queria dizer que eu sou um associado da associação hoje, ou seja, representando a entidade nesse momento, e queria dizer da importância da entidade no contexto do desenvolvimento regional, e especialmente diante dos ataques que o FNE constantemente recebe. Não é de hoje que o FNE é utilizado, você tem Como moeda de troca. Como moeda de troca e também usado no sentido de que ele possa ser precarizado em relação ao seu objetivo final de financiar o desenvolvimento produtivo da região e vira e mexe a ataques que partem do próprio Estado via Medida provisória. via a Presidente da República, via o Ministério da Fazenda, e até mesmo via os lobbies que ocorrem no centro-sul do país. Isso é normal acontecer. Esse é mais um ataque, que você disse no início do programa, que seria uma forma de acabar com o Banco do Nordeste. De fato, quando você abre uma brecha, isso aí é uma brecha grande, uma flexibilização enorme, você pode inviabilizar o fundo, e hoje o fundo é um grande responsável pela atuação do Banco do Nordeste. Como é que surgiu isso? Surgiu porque, de fato, o governo está sem recursos, a situação das contas públicas não está boa, e ele achou que o FNE seria um espaço, porque tem recursos, né? Os recursos não são contingenciais, teria recurso que poderia ser abocanhado, né, para o FIES. Nada contra o FIES, a gente fala aí, não temos nada contra o FIES, exceto que o FIES deve ser utilizado como uma política pública complementar. É uma ferramenta. Complementar a uma universidade pública qualificada e possa absorver um maior número de pessoas, de estudantes, né? Então, basicamente, sem recurso do governo, o programa tem que se iniciar no próximo ano de 2018, para poder ter recurso para esse novo FIES que está sendo trabalhado via SNP, se buscou para a região Nordeste recursos do FNE. Basicamente é isso. De certa forma, a medida de certa forma não, é uma medida que não segue as regras de medida provisória, porque ela não é tempestiva, ou seja, não é tempestiva, porque se você tem um semestre ainda... Para você ter uma medida provisória, originalmente a regra foi criada para quê? É uma medida provisória porque é algo que está acontecendo de maneira abrupta, ou seja, não é algo que você pode se programar, urgente, e aí você traz a medida provisória como uma solução paliativa para tentar resolver um problema urgente. Né? O problema do FIES não é um problema urgente, é um problema que você pode resolver de semestre em semestre ou anualmente. Né? E assim, por que é que não tem recurso para o FIES? Alguém aqui na mesa sabe me dizer? A Neném tem uma explicação técnica. Vamos lá, Neném. Então, bom dia, ouvintes. Talvez que não seja uma explicação técnica, até porque não há uma explicação técnica diretamente. Nós estamos vivendo em um momento extremamente político de decisões políticas. É claro que são decisões políticas todas contra a classe trabalhadora. Essa aqui é uma coisa clara e tal. Primeiro, todos os financiamentos, principalmente de estudantes ou do sistema de incluir, tudo isso, eu não sou contra os financiamentos, apoio, porém, a prioridade seria uma educação pública, de qualidade e popular. Porque tem muita educação pública que está servindo para uma categoria que sai diretamente dos colégios particulares, que são selecionadas por um vestibular que exclui e que não deixa a classe pobre, a classe trabalhadora do campo ou das periferias da cidade ter acesso a essas universidades. Por isso que, na maioria das vezes, quem está pegando financiamento são os filhos da classe trabalhadora. Só por isso eu não sou contra esse financiamento. Porém, sou totalmente contra que o destino da educação pública esteja sendo sucateada e privatizada como está sendo. Seja por medidas provisórias, mas seja também por todo esse processo de lei, inclusive pela emenda constitucional, e que passa por tudo isso sobre o processo da educação. Mas entrando diretamente, mais porque o nosso povo e quem está ouvindo, né, nas rádios aí no interior, sabe muito bem o que é o FNE, né, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, porque, principalmente nas áreas de assentamentos e no âmbito do PRONAF,
Pronaf-A e Pronaf da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, ele é o maior, eu digo assim, a maior fonte de recurso para esses projetos são pelo FNE. É tanto que a gente conhece muito mais projeto do FNE do que mesmo projeto do Pronaf, porque isso já vem desde o Procera, que era o Programa Nacional de Financiamento da Reforma Agrária. Pois bem, nós estamos o Nordeste inteiro há 7 anos sem tirar um crédito do Pronaf financiado pelo FNE. Uma, por conta da seca, aí o banco alega que não tem viabilidade pelo período de seca que nós estamos vivendo, teve um processo de crédito emergencial que foi por ele, ou os microcréditos, mas os créditos de investimento no campo do Pronaf-A ou mesmo do Pronaf variável, a gente não está tendo acesso na região Nordeste, em função da questão da seca e em função do processo exigido burocraticamente para a gente não acessar. Esse ano que a gente teve chuva aqui no Ceará, principalmente, nós elaboramos vários projetos no banco e esses projetos estão encalhados no Banco do Nordeste, porque há uma decisão de não contratar esse crédito, porque já tem para onde ele está sendo destinado. Ou seja, o governo tira o dinheiro que seria para o investimento da educação ou de outros fundos, porque ele pode mexer nisso. Deixa aí foi o que aconteceu no começo. E eles querem se aproveitar agora de um fundo constitucional que é para o investimento na agricultura e na produção para ir financiar a educação. O governo teria recurso para isso, mas ele abocanhou. Para outras coisas, para juro, para pagar votos aí para se manter o impeachment, para se eleger, aí porque ele tem que tirar dinheiro de algum canto. E ele está tirando de onde ele pode mexer. Como no FNE ele está querendo tirar agora para cobrir uma coisa que ele deveria ter cobrido com outras fontes que ele se aproveitou. Então, nada contra o financiamento da educação, porém, o financiamento produtivo, ele tem que ter acontecido. E o que está atrás de tudo isso, eu acho importante colocar, que é um processo de privatização avançado. Privatização das empresas lucrativas, ou seja, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Correios, está aí as demissões voluntárias que estão acontecendo em todas as questões. A intenção é Eletrobras, privatizar isso. Mas também privatizar a estrutura, rodovia, porto, não sei o quê, e privatizar serviço, educação, saúde. Tudo que está se criando isso é para atender a demanda do capital, e esse governo, sem representatividade política, mas se aproveita do processo da moeda da compra, que é como acontece nesse Senado, no Legislativo e também no Judiciário, acontece isso que estamos acontecendo, um desmonte geral. Por exemplo, esse MT de Michel Temer poderia ser morte total, como eles estão querendo para o nosso país. Né? Com certeza. Jesus, como a gente faz, auxílio de Jesus, como a gente faz para resolver essa questão, sendo que a nossa base parlamentar que defenderia os interesses do trabalhador, da classe trabalhadora, essa verdadeira luta de classes que hoje é muito mais desigual ainda no Congresso Nacional, estabelecida, como é que a gente faz para resistir a essa pressão? Márcio, para certeza. Não, corroborando as palavras da Neném, né? Acho que ela falou muito bem. A gente sabe por que o governo está sendo isso. De fato, você tem uma economia que de 2014 para cá está apenando. Né? E está apenando mais ainda com a política econômica do governo federal atual. A decisão política. Entendeu? Porque, assim, E você sabe para onde vão os recursos. Os recursos vão para pagar o juros da dívida. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Agora, como é que funciona o processo de defesa do FNE? Eu não diria defesa do Banco do Nordeste, nem do FNE. A gente gosta de dizer que nós da sociedade, nós do Nordeste, precisamos pensar maior. Então, a gente pensa no projeto nacional de desenvolvimento do país. Nesse projeto nacional, o Nordeste tem a sua parcela de contribuição. O Nordeste não pode ir de pires na mão. O Nordeste tem um conjunto de trabalhadores, tem de recursos que são importantes, e que, historicamente, sempre financiaram a economia do Centro-Sul. É preciso haver um resgate desse projeto de desenvolvimento e dar ao Nordeste as condições adequadas para que ele possa se integrar economicamente e você ter, de fato, uma nação. Construir uma nação em que você tenha uma redução das desigualdades e mais inclusão social. É claro que isso passa pela política. Né? Passa pela política. Nós estamos hoje com um Congresso, que é um Congresso muito ruim para os trabalhadores. E muito ruim também para o desenvolvimento regional. Até mesmo porque você está numa conjuntura política difícil, né? Você tem que ir para
o presidente se manter, aí ele está fazendo esforços, né, enormes, né, de colocar recursos na mão dos parlamentares para que votem de acordo com os seus interesses. Esforços enormes, você foi bastante condescendente. Condescendente, né? Mas, pois é. Então, o que acontece? Normalmente, também a gente tem que registrar que quando há um fato concreto que ameaça a região Nordeste, a bancada nordestina dá resposta, dá essa resposta. Já deu em relação à PEC 87, que também queria tirar recursos do FNE, queria desvincular esse recursos do FNE para desvinculação de da União. Já deu resposta no passado também em relação a outras questões de ameaças que houve ao Banco do Nordeste. Felizmente, nós temos a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, que faz um trabalho mensal lá em Brasília e pôde, a partir do momento que soube da edição da medida provisória, rapidamente ou seja, trabalhar com os parlamentares da bancada nordestina e conseguiu, assim, de certa forma, fazer uma movimentação junto aos parlamentares que têm interesse na região Nordeste, não só da bancada nordestina, mas também de outros estados. E hoje, até sexta-feira, dia 13, até sexta-feira, nós tínhamos, dia 14, até dia 13, nós tínhamos em torno de 120 emendas que abrangiam todos os artigos relacionados dentro da medida do FIES, esse programa que tirava recursos do FNE, na verdade dos fundos constitucionais e dos fundos regionais. É preciso esclarecer, Márcio, que os fundos constitucionais, eles estão na Constituição. E que estão na Constituição regrando dessa forma. Os recursos são para investimentos produtivos. Você não pode tirar para uma outra finalidade. Já os recursos dos fundos regionais é uma disputa, porque é lei. Foram leis que criaram o FDCO, o FDNE e o FDA. Então há uma disputa. E é uma disputa política. O Banco do Nordeste, eu gosto até de dizer, no contexto histórico, ele foi criado por uma conjuntura política. De uma região, precisava se afirmar, e temos do desenvolvimento do país. Por isso criou-se o Nordeste, por isso criou-se esse Banco do Nordeste. E por isso, naquele momento lá atrás, se percebeu que aquela forma de definir o Nordeste, que era muito de pires na mão, de obras hídricas, se passou a perceber que precisava haver um planejamento do desenvolvimento do país e o Nordeste incluído. Por isso criou-se também o Banco do Nordeste, que é um banco diferenciado. Então, eu só queria tentar abordar um pouco, querendo falar, dialogar com o Enem. Ou seja, hoje nós temos muitos recursos orçamentários, recursos para o programa do FNE 2017. Temos mesmo. Temos muitos recursos. E temos uma demanda que ela é maior nos micro, pequenos produtores e empresários. Bem maior do que nos médios e grandes. Porque os médios e grandes estão esperando que as coisas melhorem, sabe? Em termos de crise econômica, em termos de crise política, em termos de crise de balanço que eles têm, para eles poderem tomar um recurso. Mas os mini pequenos estão tomando. Só para você ter uma ideia, nós estamos agora fazendo a reprogramação do FNE. E um dos grandes aplicadores, uma das grandes respostas que nós tivemos esse ano foi no AgroAmigo. Tanto que o AgroAmigo ele vai crescer o seu orçamento para o segundo semestre. Ou seja, a gente faz todo ano uma reprogramação. E nessa reprogramação, os créditos, o valor estimado para o crédito amigo, que é para o agricultor familiar, vai ser incrementado. O Antônio Gapino, que é o nosso comentarista, eu queria que você comentasse a respeito dessa situação em relação a esse ataque a um fundo constitucional que ajudaria a desenvolver melhor o Nordeste do Brasil. Caro companheiro Márcio, visto do programa Democracia no Ar, os dois pensamentos trazidos aqui nesse primeiro momento, do MST e também da AFPB, através da Lili Cheia, também do Jesus, temos que perguntar a Jesus como carregar essa cruz. O Alci, que é conhecido um lutador social importante. E um outro programa desse que eu falei, eu expliquei um pouco da construção do Estado mínimo, que é uma teoria dos Estados Unidos da América do Norte, e que essa teoria está sendo implantada em todos os países dominados pela região dominadora. No caso nosso, que é a América Central e a América do Sul, as regiões dominadoras são formadas pelos Estados Unidos e o Canadá. Então, a grande ideia política, que está sendo teórica, técnica, que está sendo traçada, é a implantação do Estado Unido. E o Brasil faz isso com a força. A fala da Neném e a fala aqui
se deixaram muito claro. Recursos que são importantes e que têm como função desenvolver determinada política pública em determinado Estado e em determinada região, e que é dever do Estado, inclusive constitucional, porque está previsto na Constituição, toda vez que se falar constitucional, está prevista a Constituição do Brasil, que é a lei maior de um país. Então, esses recursos estão sendo retirados, suprimidos, diminuídos, exatamente para o capitalismo avançar. Quando você tira recursos da educação, o Estado deixa a sua obrigação primordial e o empresário particular entra com a educação vendida. A saúde da mesma forma e na agricultura da mesma forma. Qual é o grande objetivo do Estado mesmo? Que as grandes indústrias, grandes empresas que trabalham na área de produção de alimentos e de plantação, ela vai cada vez mais crescendo, e inclusive de forma perigosa, porque usa veneno, contaminando os alimentos e a natureza. E o pequeno, como por exemplo o MST, que todos nós temos que defender, porque é um movimento extraordinário de promoção de justiça social, de educação e tudo mais. No momento, depois dos programas, a gente vai discutindo isso para ir formando a consciência. Então, tudo isso sai do meio do caminho e vai entrando um grande negócio. Penso que os partidos políticos de esquerda e os sindicatos ainda não compreenderam a formatação desse Estado. Obrigado, Antônio Gafino. Agora eu vou convocar ele, Jonathan Neto, para fazer uma intervenção aqui no nosso breve intervalo e já retornamos para falar sobre produção agroecológica com a Neném e com a Sheila Nunes. Jonathan Neto. Agora 10 horas 35 minutos, rapidinho, um breve intervalo, uma intervenção rápida, apenas para te agradecer, né? Obrigado pela sintonia, para você que está curtindo, ouvindo aí o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Dizer que temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Citaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Garganta falhando, mas coisas de início de semana. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, que vai reprisar na íntegra o programa para você, tá bom? Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE do Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora 10 horas 36 minutos, voltamos com a segunda parte do programa. Márcio Rodrigues. Obrigado, Jonathan Neto. Registrando algumas intervenções aqui no nosso Facebook. A Regina Santos elogiou o Ibiapino, né? Aê, Ibiapino! E falou, e abriu aqui... Desvia uma pessoa. Abriu aqui dizendo que o debate é fundamental na construção de um projeto para o Brasil. A Aline Oliveira, muito bom o programa, parabéns. E o Auri Júnior, só gente boa, parabéns aí à organização do programa, agradecemos. Auri Júnior da Petraf. Exatamente. É o Francisco Auri Júnior. Francisco Alves Auri Júnior. Obrigado pela audiência aí, aos camaradas, aos companheiros. E agora vamos tratar a respeito da produção agroecológica, né? Nós somos uns críticos mordazes, né, em relação ao agronegócio. Afinal de contas, ele leva para a nossa mesa alimento transgênico, alimento com agrotóxico, alimento que não presta para a alimentação humana adequada. E a gente gostaria de saber se o MST, como um movimento organizado, um movimento que dá o norte, né, daquilo que seria a organização para a produção de alimento agroecológico, como é que ele traz alguma solução, principalmente para os seus assentados, ou seja, para quem está em assentamento, que tipo de orientação recebe e como é que funciona essa mudança, né? Porque existe um modelo de produção e qual é o modelo de produção que a agricultura familiar ou a agricultura dos assentamentos do MST são coisas que se confundem e às vezes não fica bem claro, né?
Sheila Rodrigues, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos e todas os ouvintes. A nossa primeira vez aqui também, né, para discutir um tema que a gente acha muito importante. O tema da agroecologia é um tema que a gente está abordando muito atualmente, mas não é um tema recente, né? O tema da agroecologia é fruto de vários processos. E nós do MST nos entendemos que é um fruto de um processo de luta também. Porque quando a gente debate a questão da terra e a questão da reforma agrária, nós entendemos que nós não lutamos por terra somente pela terra, né? Que nós contrapomos um modelo de desenvolvimento na agricultura, um modelo de desenvolvimento tecnológico, e que nós temos que fazer o diferencial. Então, a agroecologia para o MST, ele é um princípio, mas, acima de tudo, ele é um desafio também. Porque não é fácil contrapor um modelo tão poderoso, né, que é um modelo que está totalmente vinculado. O modelo do agronegócio, por exemplo, está totalmente vinculado ao capitalismo no campo, né? Então, quando você diz isso, é porque, assim, quando o trabalhador rural, mesmo que ele não seja de um assentamento, mas que seja da agricultura familiar, vai até o banco, ele é impelido, né, impingido a contratar determinado tipo de... São vários processos. Na verdade, você tem uma cultura, a questão da imposição de um modelo que impõe o uso de químicos, que impõe o uso de tecnologias. Ele é um modelo que vem há muito tempo, inclusive da semente, né? Quando você diz, olha, a gente tem uma semente melhorada. Então, você acaba mexendo na cultura do camponês. E aí, quando você vai para um direito que é do trabalhador, de acessar, por exemplo, o crédito, porque quando você vai para a terra, você precisa de investimento, você precisa de crédito. Então, existe um modelo que engessa o trabalhador de dizer, olha, o modelo é esse, a semente é essa, o gado é assim, e o pacote químico é esse. Ou então você não acessa. Então, esse é um desafio que a gente vem ao longo dos anos tendo que enfrentar. Quando o produtor rural chega no banco e pede recursos, e ele recebe esse pacote fechado, o que acontece se ele não aceita? Ele não acessa. Eu acho que esse é o pior, né? E quando ele não acessa, como ele soluciona esse problema de falta de recursos? Porque na verdade, não tem como produzir se você não tiver o apoio, né? Se não tiver um financiamento lastreado em recursos públicos. A questão é que o financiamento também é outro problema, né? Porque não é algo tranquilo. Então, assim, muitas das nossas pautas de lutas, quando a gente vem para Fortaleza, quando a gente faz várias mobilizações, nossas pautas, elas são políticas, mas elas são também principalmente econômicas, porque o acesso ao crédito também não é algo simples. Então, a nossa luta é para que a gente tenha acesso ao crédito, mas que a gente possa também alterar a maneira como a gente vai acessar o crédito. Algumas coisas a gente já pode dizer que nós conquistamos, né? Com muita luta, por exemplo, de dizer, olha, nós não precisamos ter gado, a gente quer ter pequenos animais, a gente não queremos ser o pequeno fazendeiro, nós não queremos reproduzir o senhor da fazenda. A gente quer novas relações de trabalho, novas relações de produção. Então, nós queremos outras. Então, você colocar, por exemplo, a pauta de tecnologias ou de políticas públicas que visem a questão da agroecologia é um desafio e a gente tem conseguido pautar. Por exemplo, nós queremos quintais produtivos, mandalas, cisternas de plástico, cisternas de churrasco, coisas que renovam ou inovam o nosso jeito de conviver com o semiárido, porque às vezes é muito simples acessar uma tecnologia, porque é crédito, e crédito é aqui, é igual aqui lá no sul, e não é. A vaca que se cria lá, se cria aqui, não é a mesma coisa, então nossas condições são diferentes, o nosso clima é diferente, o nosso semiárido é um bioma que a gente precisa, o crédito precisa respeitar a cultura, precisa respeitar o clima e precisa respeitar também a expectativa de vida das pessoas. Por exemplo, eu sou filho de assentado e eu lembro que meu pai tinha pavor, porque ele precisava acessar o Pronaf, e eu lembro que a máquina de pulverizar o veneno ficava na comieira da casa, assim, lá em cima, porque aquilo era um pavor, porque a semente também que recebia melhorada, aquele milho vermelho, né, ficava ali trancada. Isso significa
é alguma coisa que não é tranquilo, né? Se o filho não pode encostar naquela máquina, porque aquilo é veneno, aquilo mata, e aquilo mata mesmo. Então, não é algo que é muito tranquilo para os trabalhadores. Porque muitos dos trabalhadores, antes de ir para o assentamento, ele trabalhava em fazendas e tinha acesso a isso, mas porque era obrigado, né? Então, quando você vai para um assentamento, você deve ter novas relações de trabalho, a partir do ponto de vista de que você pode construir novas relações de produção, de que você pode criar novas formas de produzir, respeitando a natureza, respeitando a vida, e de forma que, por exemplo, os filhos possam também participar daquilo, né? Existem exemplos que vocês podem trazer e dizer aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, daquilo que é, por exemplo, como faz para produzir, né? Para ter algum tipo de manutenção, né, daquela terra, para não precisar vender nada, e assim produzir o suficiente para a família e também poder vender alguma coisa, para poder ter algum tipo de avanço, né, no sentido, afinal de contas, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista que precisa ter algum tipo de acúmulo. A Nenê pode ajudar também, mas eu queria começar dizendo que a gente vem agora, está saindo agora de um processo de 5 anos de seca. E a gente diz para você que a gente não tem notícias de que alguém nos nossos assentamentos ou alguma criança tem muito de fome por conta da seca. E também que não tenha precisado acessar, até porque para você comprar veneno você tem que ter dinheiro, né? Porque é um pacote que não é barato, né? é caro. É muito caro. Então, a gente vem construindo, né? a gente vem construindo, a gente costuma dizer que a agroecologia não é algo pronto. É um processo, são vários processos, né? E esses processos, eles dizem respeito, inclusive, ao que existia antes desses pacotes tecnológicos, desse conjunto de coisas que é imposto. E aí, a gente pode citar que não é uma coisa só, não é só eu produzir sem veneno. É eu produzir sem veneno, mas eu também ter acesso a políticas públicas, ter acesso a equipamentos. A Nenê gosta muito de falar das tecnologias acessíveis, das tecnologias que são adequadas à nossa realidade. Uma cisterna de placa, uma cisterna de churrada, uma mandala, um kit de irrigação, que são coisas de pequeno custo, um poço, que é mais barato do que um carro-pipa, por exemplo, faz uma diferença tão grande que a gente quebra, por exemplo, com a indústria da seca. Então, são pequenas e um conjunto de coisas, tecnologias sociais, acessíveis, né? Essa coisa do acesso à água e também das relações de produção, a relação familiar de produção, a relação em pequena escala e também a gente precisa pensar também nas relações em grande escala, mas é um conjunto de coisas. Então, não podemos dizer que é só isso, só uma coisa, né? Vai lá e faz uma mandala e resolve o problema. Não existe uma receita de bolo. Não existe. Existem processos e existem uma junção de coisas. Uma coisa que a gente pode dizer é que a partir do coletivo, a partir da comunidade, a partir das relações, são fundamentais para que esses processos aconteçam. Nenê, eu queria que você nos dissesse, nos trouxesse algumas explicações. Eu sou assentada da Reforma Agrária, além de eu ser dirigente nacional do MST, do setor de produção. Eu acompanho o Brasil como um todo, através disso, no setor de produção. Mas eu sou assentada da Reforma Agrária, lá em Santa Quitéria, e eu trabalho agroecologicamente. E Santa Quitéria fica onde? Santa Quitéria fica perto de Sobral. Aliás, eu fico mais perto de Sobral do que praticamente no meio da viagem do que entre Sobral e Santa Quitéria, lá naquela região, ali perto de Brasileiros. Então, lá é uma região seca? Muito seca. Só que tem um rio perene que passa por dentro, que quando tem água no açude, se a mina não tomar água, a gente vai ter água para produzir também nesse processo. Mas esse é um outro detalhe que nós podemos fazer depois, né? Sobre a mina de Tataia, outro dia debater o assunto. Mas então, quando a gente fala de agroecologia, eu estou falando de um processo de agro, da relação com a terra, uma relação em que eu vou produzir na terra, que eu vou cultivar a terra, mas com o meio ambiente. Então, que relação é essa? É uma relação que ela passa, é uma relação de poder, é uma relação com o meio ambiente e com o ecológico, do ponto de vista geral, mas é também uma relação com o sujeito.
É uma relação de gênero, é uma relação com as mulheres, com os sujeitos LGBTs, com todo o processo da diversidade, mas é também uma relação de geração, uma relação de troca de saberes. Ou seja, é impossível a gente dizer que o capital vai fazer agroecologia. Ele pode até produzir orgânico, mas a agroecologia jamais. Porque como uma relação de poder, é uma relação de autonomia. E uma relação de soberania jamais o capital pode dar com os trabalhadores, porque ele tem sempre uma relação de exploração e o lucro em primeiro lugar. Portanto, um processo de agroecologia, a gente está discutindo de sustentabilidade, de viabilidade, mas também de relação social. E de justiça também. Então, para se trabalhar sobre o processo de agroecologia, e aí eu quero dialogar agora não só com o público do campo, mas com o público da cidade, eu quero discutir a produção de alimentação saudável. O MST tem debatido ultimamente dizendo que a função social da terra conquistada pelo MST é produzir comida, e produzir comida saudável. Não queremos a propriedade da terra, nós queremos a posse definitiva da terra, legalizada, oficializada para os trabalhadores, para que a gente possa produzir e viver nela. Tem uma senhora lá na Paraíba que disse para mim um dia, eu quero terra para 3 coisas, produzir, morar e andar. E eu fiquei, bom, as 2 primeiras eram tranquilas. Mas por que não? Porque quando eu era na fazenda, tinha umas plaquinhas, não pode passar propriedade privada, agora eu posso andar por onde eu quero. Então, esse sujeito da liberdade, ele também expressa muito entre a gente. Então, eu quero fazer um debate com você da cidade, se você sabe o que você está comendo. De onde vem a sua comida. Eu quero trazer isso porque é muito fácil a gente entrar no supermercado e escolher as frutas bonitas, as verduras bonitas. Mas a gente não sabe o que foi decidido antes da gente comprar. Alguém decidiu o tipo de semente e semente modificada geneticamente, que a gente nem sabe qual é o gene que está lá dentro. E a gente não sabe qual é o resultado disso. A gente não sabe que adubo químico foi usado na preparação da terra, ou em que aquela semente foi mergulhada antes de botar na terra, e quantos banhos de veneno ela tomou até chegar na nossa mesa. E que tipo de veneno? Porque aqui no Brasil está utilizando veneno que já é banido, que é proibido em outros países. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil está sendo utilizado. Portanto, sobre o processo da comida, hoje gera uma insegurança. Nós, sem terra, trabalhadores do campo, os pobres, sabem o que é passar fome. A gente sabe o que é não ter segurança alimentar em casa, não ter a comida. Mas você que tem dinheiro para comprar hoje, você tem segurança do que você está comendo? Então, hoje tem outro tipo de insegurança alimentar. É de não saber de onde vem, nem tanto. Por isso que as nossas feiras, ela tem tanto sucesso quando chega numa cidade. Que todo mundo conversa direito com quem está produzindo. Então, esse é o processo que nós temos. Eu quero só colocar, do ponto de vista mais geral, essa troca de saberes que a Sheila já trouxe, essa troca de conhecimento, mas também a viabilidade desse processo da agroecologia. Hoje, em São Paulo, me perguntaram dizendo o seguinte, vocês têm como botar no supermercado? Eu disse, a produção comum não, mas dentro da produção orgânica agroecológica, nós temos produção e tem um preço para competir com qualquer um. Do volume da produção orgânica, da escala de produção com veneno e com adubo do agronegócio, aí só com as nossas grandes cooperativas. Mas na produção geral a gente tem produção suficiente para a gente debater com a população hoje. O Alcide Jesus, aproveitando que é um consumidor de alimentos, ele quer fazer uma colocação. Eu quero dialogar. Vamos lá. Em relação ao que você falou da Neném, também da Sheila. No aspecto pessoal, eu sou totalmente defensor da comida saudável, tento praticar um pouco isso. Inclusive, estou agora já fiz um curso de permacultura, vou fazer outros, porque estou perto de aposentar e eu quero, vamos dizer assim, voltar, né? Voltar ao que eu sempre quis fazer e acabou não dando para fazer. Mas, veja bem, assim como eu falei na fala anterior, que tudo é um processo político, né? Ou seja, de disputa política, de projetos, né? Ou seja, a gente quer um projeto de nação. E que nação a gente quer? Então, a gente tem que dizer o que a gente quer e tem que se estruturar e organizar para isso. Porque se você não tem correlação de forças que pode suplantar, o projeto está aí e nesse momento está sendo avassalador, né? Já está tratorando mesmo. Totalmente. Você se reorganiza, trabalha a resistência e vamos tentar mudar. O próximo ano é muito importante para isso, né? Muito importante para isso. Decisivo. Mas em relação à agroecologia, isso já é FPNB, inclusive, tem um documento de 2006 aí, que a gente fez 11 estratégias para o desenvolvimento regional, que a gente coloca a importância da agroecologia. São sempre documentos produzidos coletivamente. Coletivamente.
E o interessante é que o capital, às vezes, tenta se apropriar de termos, né, que a gente vem construindo enquanto movimento social há anos e tenta modificar e tenta minar a representação desse conceito, ou desse princípio, ou dessa forma de você tomar uma atitude e viver diferente, né? É basicamente isso. Em relação à agroecologia, o tweet da ONU recente, se não me engano, de 2014, que aponta que a agroecologia é saída para o mundo. Não sei se você já ouviu falar, você da MST. Inclusive, a FPNB, viu, Nenê, dialogou várias vezes com o MST em Brasília, trabalhando com o MST, a importância de que o MST pudesse perceber que deveria se posicionar mais em relação, por exemplo, à programação do FNE. Todos os anos, tem a programação do FNE, tem a reprogramação do FNE, é importante que vá lá e discute o espaço, colocar enquanto... são audiências públicas. São audiências públicas, são reuniões públicas, na verdade. É claro que ele pode ser que não chegue o chamamento para vocês, pode ser que não chegue, mas você tem que ir lá e disputar o espaço. Qualquer disputa é essa mesmo. Inclusive, por exemplo, o Pronaf, não sei se vocês sabem, talvez até mais do que eu, ele tem um conjunto de programas, é um pacote mesmo, mas tem lá Pronaf Agroecologia, tem lá Pronaf Floresta, tem lá Pronaf Eco. Nós temos um grupo aí daqui, trabalha na célula de meio ambiente, responsabilidade socioambiental no Banco Nacional, que ele é altamente interessado em relação às questões da agrofloresta, tem incentivado bastante. A gente às vezes não consegue ver retorno na prática em termos de operações contratadas. A gente tem aqui algumas intervenções também, né, no nosso Facebook. A Regina Santos voltou à carga, dizendo: Antônio Ibiapino, recursos que ilegítimo governo usa na cooptação dos politiqueiros da Câmara dos Deputados farão falta nos investimentos dos projetos do interesse real do povo brasileiro. Alguém aqui, como Democracia Participativa, o programa Democracia no Ar, está concorrido 3 convidados e o comentarista do Ibiapino. A pauta é também muito importante. Além dos problemas e soluções propostas pelo MST no campo, tem uma ameaça sobre o Banco do Nordeste. Provavelmente foi o nosso companheiro Antônio Souza Júnior que postou isso. E a Aline Oliveira: não adianta apenas alimentar-se 3 vezes ao dia. É preciso saber o que comemos. Todos os povos devem ter direito ao meio e produzir e consumir alimentos saudáveis, seguros e nutritivos. Isso não é possível com o agronegócio, que acorrenta o agricultor a um pacote tecnológico em que a semente é muito mais adaptada à escala de produção da indústria. A agroecologia, além de ser uma forma ambientalmente correta de se produzir e de viver, é importante valorizar a cultura camponesa. Então, a gente está chegando aqui ao final, está perto das 11 horas, como começamos um pouquinho depois, dá até para se estender um pouquinho mais, mas eu queria uma palavra do Ibiapino, né, a respeito disso que está discutido aqui, para a gente retornar rapidamente para os nossos convidados. Ibiapino. Também será muito rápido, o tempo está acabando. Queria fazer aqui 2 autoexplicações. Como eu disse, os partidos e movimentos sindical não está, em minha opinião, porque eu leio muito o pensamento do partido e dos sindicatos, não está entendendo essa questão da construção do Estado. Eu estou dizendo isso, teoricamente. Não estou dizendo que eles não estão lutando. Estão lutando muito. O movimento sindical brasileiro, os movimentos sociais dos partidos estão lutando. Os partidos de esquerda, né? Os de direita estão navegando na frente de batalha contra esse governo ilegal, traidor do povo brasileiro em alto grau. E quando eu disse até que enfim, brincando com aquela moça, porque o galã daqui é o Jonathan, por causa da voz, só tem fã aí, eu não tenho nada. Mas em relação a isso aí, eu acho que, além da preocupação com o alimento, que, como a Sheila explicou muito bem, esse veneno é um perigo grande que nós não temos dimensão do perigo que representa. E ocorre que, quando essas pessoas ficarem mais velhas e acometidas de doenças oriundas do alimento que comem, contaminado de veneno, se o Estado estiver diminuindo o seu poder de intervenção em relação à área de saúde, aí é que o drama será maior. A professora Raquel Rigoto, da Universidade Federal do Ceará, que é uma extraordinária mulher,
cientista, tem trabalhado tanto nesse aspecto. Acho até que o Márcio já está de olho para convidá-la. Ela mostra como isso acontece no Ceará e também no Brasil. Agora, um outro problema, além desse, é o que está acontecendo com o clima no mundo todo, em virtude de toda a poluição que é produzida pelo sistema capitalista e o agronegócio, que destrói tudo, que queima tudo. Nós estamos tendo problemas sérios. Nós nunca vimos, nem na história, tanto um período tão longo de seca. E essa questão da seca está ocorrendo, não é somente no Nordeste, mas no mundo todo. Leonardo DiCaprio, que eu não gosto de americano, mas deve ter lá aqui, ser atencioso com o trabalho que ele vem fazendo do ponto de vista do clima. Ele é um americano de Chicago e ele traz demonstrações e tem participação efetiva no mundo todo em relação a esse grande problema por que passamos agora. Obrigado, Viapino. Agora eu gostaria de convidar o Alcide Jesus para fazer sua intervenção final. Márcio, obrigado aí pela participação aqui. Foi ótimo, pela primeira vez assim, né? Eu só queria fazer um chamamento da verdade. Eu acho que é fundamental a gente reconhecer o trabalho da entidade, e, no caso da FBNB, e o esforço que ela tem feito para se contrapor a esses ataques que têm ocorrido constantemente. Nos dias agora, 21 e 22 de agosto, em Brasília, vai acontecer a 52ª reunião do Conselho de Representantes da entidade. O tema principal vai ser desenvolvimento regional, prioridade nacional. Nós vamos incutir também as questões dos ataques às empresas públicas, aos órgãos públicos e aos recursos públicos que devem ser vinculados ao desenvolvimento regional. Vai ter um seminário no Auditório Nereu Ramos no dia 22, e é importante que todas as entidades pudessem participar, inclusive a MST, que vai receber com certeza o convite. Obrigado a todos. Obrigado, Alcide Jesus. Sheila, Ney, eu queria que vocês fizessem uma intervenção final a respeito dessa produção agroecológica e o quão importante ela é, para que as pessoas se conscientizem, que busquem encontrar alimentos adequados à sua saúde, porque quando você consome alimentos derivados de veneno, como que a gente tem feito, infelizmente, ao longo desses últimos, pelo menos dessas últimas 2 décadas, acaba, ao invés de o alimento fazer bem, acaba fazendo mal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E vamos marcar para a gente fazer um programa mais extenso, para a gente poder discutir várias tecnologias sociais. A gente está à disposição, né? E aí a gente queria finalizar dizendo que a gente tem algumas ações, além de projetos. Eu queria anunciar aqui as nossas feiras. Nós temos várias feiras que acontecem, feiras regionais, por exemplo, a de Quixeramobim, feiras municipais, Icó, Itarema e outros municípios, mas principalmente aqui, já que a gente tem uma população grande de Fortaleza, que acontece aqui no Centro de Formação de Humberto, no segundo sábado de cada mês. Então, são feiras que, além da gente trazer os produtos agroecológicos, a gente também traz momentos de debate, de reflexões sobre temas atuais da conjuntura. As rádios que estão nos ouvindo são em Boa Viagem, Crateús e Madalena. Tem algum? Já tivemos feira esses dias, acho que vamos continuar tendo de Crateús. Lembra qual é a época do mês? Nós tivemos no mês passado. Acho que vai ser anual. Mas, assim, e nós temos também alguns programas, como o PAA e PENAI, inclusive o Crateús. A gente tem os assentamentos de lá, o Palmares, inclusive, que é onde está a rádio. Eles estão no PENAI, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar, que os assentamentos produzem e comercializam direto com as escolas. E nós também queremos deixar claro assim, dos nossos desafios. Quando a gente fala da agroecologia, o nosso desafio é fazer com que a agroecologia seja produzida, produtos alimentos saudáveis, para a grande escala da população. E a gente não pode falar que a gente vai chegar a atingir esse objetivo por completo se a gente não democratizar o acesso à terra, Então, quanto mais distribuição de terra, quanto mais reforma agrária, quanto mais gente voltando, saindo dos grandes centros, das favelas e voltando a produzir, voltando às suas origens, com a democratização da terra, é um dos caminhos para que a gente possa multiplicar os processos de tecnologia.
de produção de alimentos saudáveis. Nem você quer... Duas questões aqui, eu acho que agradecer em nome do MST esse espaço da gente vir para debater sobre a casa isso. de vocês, né? Então, Somos e já provocar esse debate para nós discutir aí a lei 13.465, que é a lei que está aí acabando com o processo da reforma agrária, mas também acabando com a luta urbana, quando ela está propondo a reforma, de fato, um processo da, eles estão chamando de regularização fundiária urbana. Ele está legalizando a grilagem, e está privatizando os assentamentos. Então, nós vamos propor um debate nesses dias sobre essa lei que acabou de ser sancionada pelo presidente da República. Bom, mas aí queria dizer que nós já decidimos agora, vamos fazer a nossa feira estadual da reforma agrária, do dia 12 ao dia 14 de outubro, em Fortaleza. A ideia é que seja numa praça, estamos aí vendo qual praça vai ser, mas nós vamos fazer a feira estadual da reforma agrária. Para a gente trazer esse debate. A feira ela é mais do que vender, ela é também um diálogo aberto com a sociedade do ponto de vista da agroecologia, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista do uso dos agrotóxicos e tudo mais. Trazer, talvez, assim como você começou falando do acampamento, eu quero encerrar dentro do processo de perseguição e de criminalização que está passando todo mundo que luta nesse país. Os nossos acampamentos, é o acampamento Urbo-Chave, lá no Pará, mas é também o acampamento que é na fazenda do Eike Batista, lá em Minas Gerais, que está hoje, desde ontem até hoje, também cercado pela polícia de Minas Gerais para retirar os trabalhadores e devolver a fazenda de especulação com o Eike Batista. É aqui no Ceará o que estamos passando na Chapada do Apodi, com o acampamento Zé Maria do Tomé, em que o diretor do DENOX foi lá agora no dia 12, mas terminou dizendo que não vai fazer nada, que o despejo vai acontecer. Então, estamos em terra pública, estamos no TAC, que foi destinado ao Ministério Público dos Agricultores da região da Chapada do Apodi, estamos sob a ameaça de qualquer hora, a qualquer momento, sair uma nova integração de posse que nós ganhamos na Justiça, a suspensão em Pernambuco, mas ele vai lá agora e diz que até o final desse mês resolver o problema da liminar. E resolver fazendo o despejo das famílias, que estamos produzindo agroecologicamente dentro de um perímetro irrigado, cercado de área do agronegócio. É só para ver. Então, muitas pessoas já foram visitar e a gente convida, então, a isso que a Sheila colocou. A defesa da reforma agrária, a defesa da autonomia dos povos e da defesa dos territórios, seja ele território camponês, dos indígenas, quilombola, mas seja também os territórios urbanos das populações que nós precisamos defender e nenhum direito a menos, né? E fora Temer. Obrigado, Emília. Obrigado, Sheila. Obrigado, Alci. Obrigado, Ibiapino. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de convidar para o 4º Festival Fortaleza Instrumental, Percussão. Os shows, seminários e oficinas vão ser os 28 e 29 de julho. A programação eu passo mais para frente, mas vai ser tudo lá no Sesc Teatro, no Teatro Sesc Iracema. A programação é gratuita, isso é muito importante. A gente tem aqui também a questão música e cinema, local, auditório, na HG Office, Avenida Dom Luiz, número 880. Quinto andar, na sala 506, nós vamos ter a música de cinema. Vai ser um festival aqui para discutir música de cinema. A reforma trabalhista, como era, né, contribuição sindical. A reforma trabalhista, contribuição sindical, como era e como ficou. A reforma passa a valer em novembro de 2007. Como era? A contribuição é obrigatória. O pagamento é feito uma vez por ano por meio do desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador. Como ficou? A contribuição sindical será opcional. Ou seja, os sindicatos vão ter que lutar e se organizar mais. Ceará nas ruas, Lula, eu confio, dia 20, quinta-feira, 20 de julho, às 16 horas, na Praça da Bandeira, em Fortaleza. Vamos lá, é a primeira convocação da semana. Vamos convocar todos os dias até a quinta-feira. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco para fazer o Democracia no Ar. E agora eu convoco ele para encerrar o programa em alta rotatividade, ele mesmo, Jonathan Neto, o homem da voz de ouro da Atitude Popular. Bom dia a todos e todas. Jonathan? Democracia no Ar. 11h08. Acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, que é o programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, CITAF,
Sinfarce, mova-se. O show Advogados Associados. Apresentação, produção, Márcio Rodrigues. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Hoje aos comentários de Antônio Ibiapino. Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Até amanhã, a partir das 10 horas da manhã, numa nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Democracia